Boa noite a todos. Sessão solene alusiva ao jubileu de 250 anos da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral, pela sua instalação. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Passo a palavra à mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Luiz Marim, em sessão solene que concede placa comemorativa à paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral, alusiva ao jubileu de 250 anos de sua instalação, aprovado pelo projeto de decreto legislativo número 002 de 2018, de iniciativa do vereador Amarildo Farias. Para compor a mesa de autoridades nesta solenidade, convidamos Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Antônio Seron, ou seu representante. Vereador David Moro, neste ato, representando o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, Excelentíssimo Senhor Wagner Alexandre Lima. Comandante da 2ª Região de Polícia Militar, Coronel Moacir Gomes Ribeiro. Bispo diocesano, Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Guilherme Antônio Verlang. Convidamos também o pároco da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, homenageada nesta noite, Padre Valdir Clemente Guedert. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e florão da mente.
sol do novo mundo, porque a terra mais arriba, Deus dos sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a muda, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Justificamos as ausências dos vereadores Gerson dos Santos, Pastor Marcelo, Bruno Artman, Aida Ofer e Lucas Neves, por compromissos anteriormente assumidos. Excelentíssimo senhor Luiz Marim, presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages, agradeço a Vossa Excelência o honroso convite para a sessão solene que concede placa comemorativa à paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Impossibilitado de comparecer por compromissos anteriormente assumidos, desejo sucesso e brilhantismo no evento. Tenente Coronel Kleber Machado Arruda, comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Queremos registrar e agradecer as presenças neste cerimonial do padre Edson Jorge Feltrin, professor Domingos, ex-vereador desta casa, padre Darcy Sá, padre Anivo Lenner e padre Ari Lang. Registramos também a presença do senhor Hernani Luiz Vieira, ex-presidente da APRORESC, e representantes da coordenação e integrantes da catequese, dos ministros, da liturgia, da pastoral familiar e demais lideranças presentes neste cerimonial. Nós convidamos a todos para assistir um audiovisual sobre os 250 anos da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres Catedral. Neste ano de 2018, são comemorados os 250 anos de fundação da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. É a instituição mais antiga da cidade. Fazem parte da paróquia da Catedral as comunidades do São Vicente, Santa Cruz, São Cristóvão e Nossa Senhora de Fátima. A primeira igreja erguida onde hoje se encontra a catedral foi demolida no ano de 1849. Em 1907, foi formada uma comissão para angariar fundos para a construção da nova igreja, a Catedral Diocesana de Lages. Uma família começa em qualquer repente, que nenhuma família termine por falta. A Catedral Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres fica localizada no centro da cidade, bem ao lado do prédio da prefeitura. Um dos pontos turísticos mais visitados de Lages é símbolo de fé. A catedral foi construída em estilo gótico pelos padres franciscanos no ano de 1922. Em 1927, com a criação da Diocese de Lages, a matriz é elevada à categoria de catedral, sendo seu primeiro bispo Dom Daniel Ostin, sendo sucedido por Dom Honorato Piazeira e em seguida assumiu Dom Oneres Marchiori. A obra levou 10 anos para ser construída. Todos os vitrais são importados da Alemanha.
A luz que passa através deles são de uma beleza comovente e produzem sensação de plenitude, eternidade e de paz. Os fiéis buscam na catedral um encontro com Deus. Os 3 sinos das torres da Catedral de Lages vieram da Alemanha e são considerados os maiores e mais pesados do mundo. Eles tocam para fazer um chamamento para os horários das missas e em momentos históricos e importantes que acontecem em nossa cidade. O relógio da catedral e os sinos são um referencial para quem visita o centro da cidade. A paróquia da catedral, a importância dela é a chamada paróquia mãe. Assim, em todos os acontecimentos principais em termos de pastoral partem da paróquia da catedral. A paróquia Nossa Senhora dos Prazeres está à disposição dos moradores por meio de cuidados pastorais, clubes de família, grupos de orações e pelos conselhos da paróquia, formado por pessoas da comunidade. O conselho ajuda o pároco a administrar a paróquia, tanto no sentido pastoral como no sentido administrativo financeiro. Então, ele é composto por todas representantes de cada pessoa que atua nas pastorais da paróquia, pastorais e movimentos. Reúne-se mensalmente e ali a gente discute o plano pastoral da igreja, dentro da liturgia, da catequese, de todos os movimentos que são envolvidos na paróquia. O grupo de família ele foi criado pela dona Nadir Andreasa há mais de 40 anos, né? Então ele foi criado nas 5 comunidades que compõem a paróquia da catedral. Catequese é um trabalho que nós temos que despertar na criança, no jovem, no adulto, o encantamento por Jesus Cristo. A principal fonte de receita da nossa paróquia, da paróquia da catedral, é através do dízimo, que é a contribuição de todos a comunidade, e também as doações feitas nas missas, porque nós temos também toda uma estrutura que nós precisamos manter, né? Em 2002, nós entregamos à sociedade lagiana a catedral totalmente restaurada. Um grande desafio. Foi um convite feito pelo padre Valdir, o pároco atual, e na época também ele era o pároco da Catedral Diocesana, e nós fomos convidados para fazer essa restauração. Logicamente, se você observar do que se trata, o que significa restaurar uma catedral? Eu me realizei, fiquei muito feliz e convidei várias pessoas que também tinha como objetivo ver a catedral limpa, organizada e restaurada. Nós queremos registrar a presença do senhor Carlos Costa Tita, presidente da União das Associações de Moradores de Lages, e do padre Hildo Ghisoni. Convidamos neste momento o vereador Amarildo Farias, proponente desta sessão, para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente Luiz Marim. Seu nome também cumprimentar e agradecer a presença dos vereadores Jean-Pierre, Maurício Batalha e Jair Júnior. Cumprimentar aqui o Dom Guilherme, também agradecer a sua presença, o padre Valdir, tá? E toda a mesa já nomeada pelo protocolo. Agradecer a presença de todas e todos. É muito importante essa homenagem que estamos prestando hoje de 250 anos de instalação da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Segundo o mandamento de Jesus, contido no Evangelho de Marcos, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os sucessores dos apóstolos trouxeram a boa nova de Jesus Cristo até as terras de Lages, que em 1768 foi elevada a status da paróquia, sob o patrocínio da Nossa Senhora dos Prazeres. Devoção portuguesa. Na ocasião, os católicos deste território religioso pertenciam pastoralmente à diocese de Florianópolis. Na ocasião, a paróquia era atendida pelos padres franciscanos,
que assistiu pastoralmente Campos Novos, São Joaquim e curitibanos, sendo que em 1971 os franciscanos deixaram de atender a paróquia, que passou a ser assistida pelo clero diocesano. Celebrar 250 anos de evangelização nesta região é fazer memória das grandes dificuldades encontradas até chegar à atualidade. É até difícil de imaginar os padres e bispos se deslocando a cavalo para atender todo o extenso território de Lages, São Joaquim e Campos Novos. As dificuldades e as distâncias eram imensas. Exigiu tremendo sacrifício de muita gente para levar a boa nova de Jesus Cristo estampada nos evangelhos. É importante dizer que estes 250 anos de serviço de evangelização reúne uma incalculável riqueza de história de milhares de leigos, religiosas e clérigos, que doaram sua vida dedicando-se a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza, as pessoas de mais idade ouviram muitas histórias dos seus antepassados. Pais, avós, bisavós. A história desses 250 anos se confunde com a própria história de Lages. Portanto, nós, desta Casa Legislativa, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem nessa data tão importante, pois faz parte de muitos de nós. Não só católicos, mas também de outras denominações religiosas que tiveram suas raízes na religião católica. É importante salientar que nos arquivos da paróquia da Catedral existe uma riquíssima história de toda a nossa região serrana, e até mesmo catarinense, que precisa ser preservada. O que apelamos às autoridades, tanto religiosas, Padre Valdir, como as políticas, que encontrem formas de preservar este verdadeiro patrimônio histórico, cultural do povo serrano, que merece ser estudado e divulgado para ser conhecido. Ali está um pedaço da história de nossos antepassados. Ao propor essa homenagem, queremos reconhecer o trabalho de milhares de leigos, centenas de religiosos e religiosas, e de inúmeros sacerdotes e os bispos que trouxeram e continuam trazendo o Evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas na construção do reino de justiça e paz proposto por Jesus. Parabéns a todos que realizaram esse trabalho e que recebem a verdadeira recompensa prometida por Jesus Cristo. Parabéns a todos, e em nome de Dom Guilherme, Padre Valdir, todos aí que fizeram e estão fazendo a história da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Muito obrigado e boa noite. Nós convidamos o Padre Valdir Clemente Guedert, pároco da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, homenageada desta noite, para receber das mãos do vereador Amarildo Farias a placa referente à solenidade. A placa contém os seguintes dizeres: homenagem do Poder Legislativo à paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral, pela passagem dos seus 250 anos de história. Câmara de Vereadores do município de Lages, 8 de agosto de 2018. Para fazer uso da palavra, nós convidamos o vereador David, neste ato, representando o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, excelentíssimo senhor Wagner Alexandre Lima. Cumprimentar o presidente, o vereador Luiz, em nome dele cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o Dom Guilherme, em nome dele cumprimentar os demais que fazem parte desta seleta mesa. Quero cumprimentar também a todos e a todas que se fazem presentes esta noite, ser da satisfação de trazer o nosso abraço do secretário da ADR e também aqui representando o governo do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, que transmite o abraço a todos
os lagianos e a todos os que fazem parte desta história tão maravilhosa que é da nossa Catedral Diocesana. Cumprimentar também o vereador Amarildo pela proposição desta homenagem justa, desta placa de 250 anos, pela história tradicional e religiosa que é a nossa catedral. Não só tanto religiosa, mas até se tornou um ponto turístico, digamos assim, das pessoas que visitam a nossa cidade e que, com frequente, quando a gente passa ali, as pessoas estão em frente à catedral, tirando fotos para levar para suas cidades, para mostrar para as pessoas da sua família o quanto é importante e a beleza que representa, além do significado que tem, onde as pessoas buscam o conforto, buscam a sua orientação junto a Deus e também participar das cerimônias que ali são pregadas. O quanto é importante, eu sempre digo que nesta nossa vida, não importa, são 2 segmentos que eu digo que precisa ter e que se as pessoas assim o fizessem, as coisas estariam diferentes, o nosso país seria diferente. Uma, falta Deus muitas vezes na vida das pessoas, porque se as pessoas tivessem Deus, não importa qual é a religião, mas se acreditasse mais em Deus, as coisas seriam diferentes, porque quem teme a Deus não comete tantas injustiças, tantas coisas, tantos ilícitos que se ocorrem no dia a dia no nosso país. E outro, a vida é comprometimento. Muitas vezes é um jogo de empurra, ninguém assume, ninguém tem compromisso. Eu passo para o outro para o outro e as coisas não acontecem. Então, com esses 2 atos, as coisas seriam diferentes. Muitas vezes eu tive um ensinamento do meu pai, do falecido pai, da minha falecida mãe, eu que sou muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, devido à minha criação familiar. E desde que eu me conheço por gente, meu pai sempre dizia: meu filho, por mais doído, por mais caro que seja, tem que ter compromisso, tem que assumir, por mais caro que seja. Então esta foi a nossa formação, de pessoas religiosas, que sempre pregaram o caminho de Deus. Embora a gente, na vida pública, tem coisas que às vezes acaba acontecendo, não necessariamente daquilo que a gente gostaria que fosse, mas infelizmente alguma coisa, se tratando de coisa pública, nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas eu quero aqui deixar meu abraço a todos e dizer da importância que as pessoas participem cada vez mais. Precisamos resgatar, bispo, essa comunidade que muitas vezes está um tanto quanto esquecida. Fazer com que se aproxime mais a comunidade da igreja. Eu pertenço à paróquia Nossa Senhora das Graças e eu sempre tenho comentado, lá é feito uns eventos muito legal, assim, em termos de festividade. Mas nós tínhamos que achar um meio de fazer com que as pessoas participassem mais. Momento de... lá sempre ocorre, eu sempre tenho dito, ocorre uma rifa de um carro, mas poucas pessoas podem participar porque o valor é muito alto. Nós teríamos que fazer um valor menor, mas que as pessoas participassem, tivessem condições, não visasse somente a questão do lucro, mas e sim a proximidade da comunidade. Então é isso que eu peço nessa noite, ao mesmo tempo que eu homenageio, para que nós possamos buscar, de certa forma, trazer as pessoas que estão um pouco esquecidas de Deus, trazer para dentro da nossa igreja, para que realmente passe a ter um novo objetivo na vida, um fundamento, buscando Deus. Se não for na nossa igreja, se não for na católica, mas que busque o caminho de Deus para que as coisas tomem um novo caminho. Então, com isso, eu quero agradecer por poder estar aqui representando o governo do Estado e o secretário da DR, Wagner, e dizer mais uma vez, parabéns a todos aqueles, vocês que conduzem muito bem a parte de liturgia, administrativo, Padre Valdir, que sempre está presente nessa busca constante de manter os fiéis sempre junto à igreja. Então, parabéns mais uma vez pelos 250 anos, homenagem justa e merecedora. Muito obrigado e uma boa noite.
Convidamos para fazer uso da palavra o bispo diocesano, excelentíssimo reverendíssimo Dom Guilherme Antônio Verlang. Boa noite ao nosso digno presidente, já posso dizer amigo presidente. Já estivemos nesses 4 meses e pouquinho que estou em Lages, em alguns eventos juntos, e vamos criando essa nossa proximidade e amizade. E na sua pessoa quero saudar todos os vereadores e as demais autoridades aqui presentes, na mesa ou aqui na plateia. Saudar o vereador Amarildo Farias por ter feito a proposição dessa homenagem, e os vereadores terem aceito. Muito obrigado por essa homenagem que hoje a Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, está recebendo como um reconhecimento do povo lagiano. Fazendo rapidamente os cálculos, para a gente fala assim, 250 anos, ok. Agora, se nós colocar a data, 1768, o que existia? Se pensarmos, talvez o início das tropas de gado, sem estradas, sem nada ainda, e aqui na Serra, no início dessa cidade de Lages, cria-se uma paróquia para que esse povo, aqui, moradores, pudessem ter um lugar de poder viver e professar e celebrar a sua vida e a sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho o privilégio de, depois de tantos anos, vivendo ou no Rio Grande do Sul, ou a maior parte da minha vida no estado de Goiás, de ter recebido esse ano esse chamado da igreja por meio do Papa Francisco para vir ser bispo aqui na diocese de Lages, aqui nessa cidade maravilhosa e acolhedora de Lages. Quando nós olhamos há pouco o vídeo apresentado e essa beleza tão falada com justiça por todo o Brasil, dessa obra de arte que é a nossa catedral, a matriz, digamos assim, da paróquia, na verdade eu posso dizer, testemunhar, que a igreja que eu encontrei em Lages, refiro-me ao povo de Deus, a igreja de Lages é a fotografia da nossa catedral, ou a catedral é a fotografia do nosso povo. De pouco, de nada adiantaria termos um templo majestoso e bonito, se a igreja viva não fosse exatamente aquilo que está simbolizado, representado e expresso nessa construção física. Então, olhar essa igreja viva da cidade de Lages e da Serra Catarinense é uma alegria, é um prazer e é um orgulho para todos nós. No tempo do Brasil colônia, no tempo do Brasil império, eu creio que nenhuma cidade brasileira foi fundada que não fosse ao redor de uma igreja, de um capitel, de uma capela, de um crucifixo, de algum símbolo religioso. Era em redor da igreja que se iniciavam as povoações, os pequenos povoados. E a partir de lá, por isso, essas igrejas matrizes antigas estão no centro da cidade. Porque o primeiro sinal onde chegava um cristão era colocar o sinal expresso, visível da sua fé. Porque Deus era o centro da vida. Eu, com certa tristeza, eu vejo que nós estamos no Brasil, na situação que nós estamos,
porque há mais ou menos um século nós estamos construindo cidades sem Deus. Com todo o direito que devem ter as imobiliárias de fazerem os novos projetos de bairros e tudo mais, mas quando nós pensamos novos bairros, novas cidades, e excluindo completamente a Deus, nós estamos construindo cidades inumanas, porque o ser humano não consegue ser humano quando ele não dá espaço para Deus. Eu penso que a Câmara de Vereadores, que deve sempre aprovar, dentro dos projetos urbanísticos, os novos bairros, de alguma forma, embora não possa fazer doações, o poder público não pode, mas pode gestionar para os donos das imobiliárias, de pensarem, eu não digo nem só para a Igreja Católica, mas de pensarem também espaços religiosos. Quando se tira Deus como referência de um povo, na mesma proporção cresce a violência, cresce todos os desmandos, cresce um sistema de morte. Nós temos uma herança bonita dos nossos antepassados, e eu penso que, com toda a modernidade, deveríamos ter a humildade de aprender com aquilo que foi certo. Não é admissível que Igreja Católica, igrejas evangélicas, nos bairros, tenham que disputar no preço de mercado imobiliário um espaço para que aqueles moradores que lá vão residir, lá possam também celebrar a sua vida e a sua fé. Eu penso que dentro dos projetos urbanísticos, hoje em dia, se quisermos superar a violência e todas as outras questões, drogas e tudo mais, nós precisamos pensar também de que sem Deus nós viramos, com o perdão aos animais, nós viramos piores que muitos animais. É necessário devolver Deus. E eu penso que Lages tem esse marco histórico. Não é apenas um ponto turístico, é um sinal visível que expressa a história de um povo que crê em Deus. E também nós estamos trabalhando, desde que eu cheguei aqui, conversando com os padres, com as coordenações pastorais da nossa região, Lages. Nós devagarzinho estamos costurando alguns pontos comuns de nós abraçarmos como projetos da igreja para toda a cidade. Eu acho que de fato nós precisamos pensar algo sempre que seja comum. Precisamos as paróquias distribuídas, mas os grandes projetos nós temos que abraçar Lages como um todo. E como eu disse na primeira vez que eu fiz a visita aqui à Câmara de Vereadores, nós, Igreja Católica, nós, as paróquias, as comunidades paroquiais e os seus bairros, as suas capelas, e nós, Diocese de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, nós queremos ser parceiros com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal, com os poderes constituídos, também com o Exército, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as Forças Vivas, para que aqui nós possamos ter uma cidade tão humana que aqui se possa respirar Deus. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o pároco da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, homenageada nesta noite, Padre Valdir Clemente Guedert. Gostaria de saudar o ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Marim, e saudando as demais lideranças, as demais autoridades presentes esta noite.
A Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres celebra seu jubileu, 250 anos de instalação, ou melhor dizendo, a palavra trabalhada durante todo esse ano de jubileu, 250 anos de evangelização. Data importantíssima, jubileu, uma data importantíssima na tradição judaica, na história da salvação e na história da Igreja. O tempo de jubileu era um tempo de paz e reconciliação, um tempo de festa e perdão. O ano do jubileu convidava e interessava a todos e levava também em conta duas grandes premissas da ótica divina. Primeira, o reconhecimento por parte de todo o povo que as desigualdades não provêm de Deus. Segundo, para reconhecer ainda que, uma vez contritos por esses pecados, podiam receber o perdão concedido por Deus, que a todos ama. Portanto, jubileu, tempo de celebrar, tempo de festa na alegria do Senhor. Nós escolhemos, o Conselho Pastoral escolheu como tema para celebrar este ano, 250 anos de evangelização. E o lema, com Maria formando discípulos missionários. Nosso objetivo que guiou a celebração jubilar desse ano, fazer um resgate histórico de nossa estrutura paroquial e prioridades. Começamos nosso ano jubilar no dia 15 de agosto de 2017, com a presença de nosso administrador apostólico, D. Nelson Vestro. Em um breve relato, datado de 7 de agosto de 1767, o então governador do estado de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, incumbiu o capitão-mor regente do sertão de Curitiba, Antônio Correia Pinto de Macedo, que iniciasse uma povoação e construísse uma capela e lhe desse o nome de Nossa Senhora dos Prazeres. A invocação Nossa Senhora dos Prazeres tem sua origem em Portugal. Conforme relata a história, nossa catedral está localizada onde já foram construídas duas igrejas por Correia Pinto por volta de 1774, que resistiram até os meados de 1849, quando já se encontrava em ruínas e, portanto, demolida por ordem das autoridades locais. O primeiro bispo a andar por estas terras foi D. José de Camargo Barros. Veio com a missão de pastorear dois estados, Paraná e Santa Catarina. O pontífice da época, Papa Leão, ele legitimou e enviou com estas palavras: levanta-te, toma teu cajado e vai. Aquele é o teu povo, teu rebanho. Vou repetir: levanta-te, toma teu cajado e vai. Aquele é o teu rebanho. A preocupação da igreja na pessoa do bispo D. José era com os menos protegidos, famílias carentes, edificação de capelas e igrejas, pastoreio, visita aos povoados e vilarejos, levar a palavra de Deus com um jeito simples, humilde, como estava acostumado, sem grandes festas para a espera do bispo, pois ele queria plantar a semente do bem, consertar o que estava torto, com o fim e o propósito de sustentar a igreja. Criar a paróquia naquela época, há 250 anos atrás, foi essencial na organização da igreja, pois havia um imenso território e uma grande multidão sem a presença amorosa de um pastor. Então o padre responsável pela paróquia, em comunhão com seu bispo e o presbitério, se tornou uma grande luz nesta região. E é nesta perspectiva de comunhão, que vemos hoje a importância do jubileu para a Igreja de Lages. Uma pergunta que apareceu bastante durante todo o jubileu, inclusive agora está sendo organizada uma revista que vai ser lançada dia 15 de agosto, no dia da padroeira, e uma pergunta
bastante feita durante esse tempo qual a importância do jubileu da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres para a igreja de Lages. E a primeira razão é justamente, e nós já ouvimos aí pelos que já colocaram, a oportunidade de fazer um resgate histórico, não só na matriz, mas em toda a paróquia. Já foram citadas aí as comunidades que compõem, mas a paróquia da Catedral, ela não é só a matriz, não é só as capelas, ela influencia toda a diocese. Até uma flor que você ajeita no altar, hoje pelas redes sociais, ela tem interferência em toda a paróquia, em toda a diocese. Então vimos com alegria as lideranças buscando as raízes históricas de nossa paróquia, como que era a região, quem aqui morava há 250 anos atrás, como a presença dos bandeirantes que foram chegando, foram modelando e foram dando vida e foram mudando toda a realidade desta região. A história nos conta que junto com os colonizadores vieram os cristãos. A vila foi se formando dentro de um contexto dentro de um contexto histórico, envolvendo interesses de Portugal e Espanha. Agora, o importante para nós é quando a gente focaliza a celebração do jubileu, é que junto com todo o contexto histórico da época, veio o Evangelho e veio a devoção a Nossa Senhora dos Prazeres. E é justamente isso que vai nos motivando a celebrar o jubileu. A segunda razão, a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, ela é a mãe. Tudo começou aqui. O primeiro capitel, a primeira capela, a primeira matriz, que hoje é a catedral, todo o processo de evangelização que mais tarde vai se tornando a Diocese de Lages. E claro que, para terminar, acho que uma palavra fundamental é a gratidão. Sede agradecidos, de São Paulo. E gratidão aos nossos antepassados que construíram nossas comunidades e nos transmitiram a fé. Se hoje a gente celebra, é porque acreditamos que há 250 anos atrás, de algum modo, as pessoas que aqui estavam chegando fizeram uma experiência de Deus, e que foi tão forte, e que foi motivando, e que as pessoas foram fazendo essa experiência ser levada adiante. Portanto, a importância da gratidão a todas as pessoas que construíram nossas comunidades. E para terminar, eu gostaria de ressaltar um fio condutor que não se rompeu durante esses 250 anos. Um fio condutor que, lá da figura do Papa Leão ao Papa Francisco, um fio condutor que não se rompeu. Um fio condutor que não se rompeu do bispo D. José de Camargo Barros ao D. Guilherme. Esse fio condutor não se rompeu. Um fio condutor que não se rompeu da primeira comissão, das primeiras pessoas, dos primeiros leigos que se reuniram e pensaram aqui, como dizia D. Guilherme, de arrumar um espaço para que a fé ali fosse vivida. Então, esse fio condutor, do primeiro Papa ao Papa atual, do primeiro bispo que andou por aqui ao bispo atual, dos primeiros leigos ao conselho pastoral paroquial, um fio condutor. E esse fio condutor é o Cristo vivo. E é ele que motivou, durante esses 250 anos, a fazer acontecer toda essa história belíssima que aconteceu na catedral. Então, a figura do Cristo, como diz a liturgia, por ele, com ele e nele. Tudo aconteceu, tudo acontece e tudo tem sentido. Obrigado à presença de todos e que Deus seja louvado por essa história belíssima
de 250 anos de paróquia. Passamos a palavra ao presidente da mesa, vereador Luiz Marim. Eu gostaria de fazer umas saudações aí, porque após esta sumidade aqui ter falado e contado a história, não precisa mais nada, né? E nós sabemos o quanto a igreja fez e fará pela nossa comunidade e o quanto ela é importante. E nós vimos aqui, acabando de ouvir o padre Valdir, então eu quero somente fazer os cumprimentos, e logicamente mais uma vez já foram nominados, mas agradecer o David Moro por estar aqui representando a Secretaria Regional, vereador Jair, vereador proponente da matéria, Amarildo, nossos cumprimentos, vereador Maurício Amarante, nossos cumprimentos, nossos agradecimentos por aqui estarem, e o vereador Jean. Comandante da 2ª Região de Polícia Militar, o coronel Moacir, o nosso bispo diocesano, excelentíssimo e reverendíssimo Dom Guilherme Verlang, e o nosso pároco, Padre Valdir. Mas eu quero aqui, iniciando uma fala e me dirigindo ao ex-vereador Domingos, que eu sempre falava que eu sou daquele tempo e às vezes Vossa Excelência ficava em dúvida. Eu sou do tempo de Dom Daniel Ostin. Não sou tão idoso assim, mas sou daquele tempo e conheci todos os bispos, graças a Deus, todos que passaram por aqui, ficaram meus amigos, e agora mais um amigo chega em Lages. Eu cumprimento o Tita, presidente das associações, o Osmar e Maria Helena, meus sobrinhos, e logicamente o padre Hildo, que fez o meu casamento. O padre Darcy, nosso amigo também, Padre Ari, nosso escritor, sempre tenho acompanhado os seus livros, a Rita Parisotto, a Jonilda. Eu não vou cumprimentar a todos, porque daqui eu conheço a fisionomia e não lembro o nome, então vocês me perdoem. E para lembrar daqueles tempos, Padre Anivo lembra muito bem quando fizemos encontro lá em Rodeio com o Padre Hildo. Nós éramos jovens, né? Fizemos encontro de jovens lá em Rodeio. Há muitos anos, né? Não é tantos, né? Mas faz tempo. Não, 250 anos aí não dá, né? E eu lembro, agora você vê, é para descontrair, né? Então, para Domingos, vamos contar histórias, né? Quando eu era jovem, devia ter 7, 8 anos, eu conversava, porque a nossa família foi sempre muito chegada com a Igreja Católica, especialmente com os padres. Tinha o padre Elias Bordignon, não sei se alguém conheceu, e eu, piazito, eu disse, mas eu quero estudar para padre. Daí ele falou, aguarda que Deus vai te chamar. E sabe que Deus esqueceu? Até hoje não me chamou para vir estudar para padre. Então veja para Domingos como as histórias vêm vindo, né? E eu não estou repetindo as mesmas que Vossa Excelência acompanhou. Mas, enfim, eu quero agradecer a presença de todos, que hoje é um dia muito importante, porque a nossa comunidade deve muito à nossa igreja, deve muito mesmo, em todos os sentidos, no mundo espiritual, na evangelização, no material também, porque eles têm feito muito. Então nós agradecemos a toda a comunidade também, que sempre está ali acompanhando, ajudando e dando força nos trabalhos da nossa paróquia.
Muito obrigado a todos e uma boa noite. Nós convidamos, logo após o término da sessão, a todos os coordenadores e integrantes da paróquia, juntamente com os senhores vereadores, para a foto oficial com o padre Valdir aqui na frente. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução da primeira e terceira estrofes do hino de Lages. Sob o céu recamado de estrelas, surge um astro nitente a fugir. É da pátria liberta a conquista que nos leva a breve bom porvir. Despertei liberdade anelada, despertei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Entre flores gentis nacaradas, como as cores que adornam a reboz, um conjunto de eternas venturas lá do céu cairá sobre nós. Despertei liberdade anelada, despertei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Presidente, para o encerramento da sessão. Queremos, antes de encerrar, agradecer a todos os funcionários desta casa que colaboraram também para que esta sessão acontecesse. A presidência desta casa agradece a presença de todos, convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária às 18 horas, dando por encerrado os trabalhos.